Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um encontro da Biblioteca Gulbenkian em Paris. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Sarah Gruenhagen e o professor Carlos Reis. Muito obrigada a ambos por terem aceitado o nosso convite e nos apresentarem o livro A Cor dos Cabelos de Deus, Oficina de Escrita de José Saramago, de Sarah Gruenhagen, publicado pela Fundação José Saramago em 2023 e a quem agradecemos também a divulgação deste encontro. Gostaríamos, do mesmo modo, agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Para garantir o bom desenrolar da sessão, os microfones e as câmaras encontram-se desligados. No final da sessão haverá um tempo de questões e, a partir desse momento, poderão solicitar a palavra e dialogar com os nossos convidados. Lembramos que este encontro é gravado e será colocado online no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França. A Biblioteca Gulbenkian convidou Sarah Gruenhagen e o professor Carlos Reis para partilharem connosco os seus pontos de vista sobre o processo criativo do escritor José Saramago, levantarem o véu e deixarem-nos entrar no seu ateliê, na sua oficina, como diria Marinas Cordeiro, diretora da Biblioteca Nacional de Portugal, um lugar virtual que emerge da obra literária que o consagrou. Mas também poderíamos pensar na sua biblioteca. Segundo Pilar del Rio, a casa preferida de José Saramago tem nome, chama-se Biblioteca e é um lugar onde o sol nunca se põe. Mas antes de passar a palavra aos nossos convidados, segue uma breve apresentação. Sarah Gruenhagen é doutora em Literatura de Língua Portuguesa pela Université Sorbonne Nouvelle, em cotutela com a Universidade de Coimbra. Tradutora e autora de vários artigos sobre literatura de língua portuguesa, é também coautora com o professor Carlos Reis de O Essencial sobre José Saramago. Co-organizou ainda o dossiê temático José Saramago, Création, Dialogue et Critique, o catálogo da exposição Oficina de Saramago e o livro de ensaios Personagens e Figuras, Abordagens Conceituais e Críticas. É membro do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, onde desenvolve atualmente uma investigação de pós-doutoramento. Carlos Reis é professor emérito da Universidade de Coimbra, autor de uma vasta obra publicada no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, Itália, Alemanha, França e Brasil. Foi professor convidado em universidades espanholas, norte-americanas e brasileiras. Parte da sua investigação tem sido dedicada a Eça de Queiroz, cuja edição crítica coordenou com a imprensa nacional. Foi coordenador da História Crítica de Literatura Portuguesa. Para além de uma intensa atividade pedagógica, Carlos Reis desempenhou vários cargos de coordenação institucional, foi diretor da Biblioteca Nacional de Portugal, reitor da Universidade Aberta e presidente da Associação Internacional de Lusitanistas. A sua obra foi galardoada com os seguintes prémios: Jacinto Prado Coelho, Eduardo Lourenço e Virgílio Ferreira. As obras dos nossos convidados encontram-se disponíveis na Biblioteca Gulbenkian em Paris, se estiverem interessados em vir consultá-las. Passo então a palavra aos nossos convidados para nos apresentarem um estudo imprescindível sobre a obra de José Saramago, de acordo com o professor Carlos Reis, que no prefácio diz: A Cor dos Cabelos de Deus, Oficina de Escrita de José Saramago, é desde já um estudo absolutamente insubstituível no concerto da vasta bibliografia consagrada a José Saramago. Muito obrigada a ambos. Muito obrigada, Cristina, e também a Isabel, que está dando um apoio aqui. Nós vamos fazer o seguinte: o convidado especial hoje também é o professor Carlos Reis, e ele vai começar fazendo uma apresentação, depois eu vou falar um pouco também sobre o livro. Eu agradeço desde já a presença de todos, e também, claro, ao professor Carlos Reis, que se dispôs a fazer essa apresentação hoje. Muito boa tarde, estamos aqui online, que é um recurso a que nos habituámos, sobretudo depois da pandemia, mas que não se deve tornar rotina nem obrigatório. É claro que nesta altura seria um bocadinho complicado estarmos todos em Paris a fazer esta apresentação, até porque, como acabamos de comentar ainda antes de entrarmos online com todos os participantes, Paris, não é que se diga que já está a arder como no filme famoso, mas está tão cheia de obras e de coisas assim que hoje em dia, se calhar, não é o cenário mais atraente
para estar. E isto, dito de uma cidade como Paris, não deixa de ser alguma coisa de verdadeiramente bizarro. Mas mesmo online e mesmo sem ver o rosto de talvez 16 pessoas que aqui estão, eu tenho muito gosto em estar aqui hoje, que mais não seja para celebrar, é disso que se trata, um livro, um grande livro, sobre José Saramago, de uma investigadora muito distinta, que é a Sara Grünhagen. Eu vou ordenar a minha apresentação em 7 pontos e um final. Pontos o mais sintéticos possível, vários deles glosando e aprofundando um pouco o que, com gosto, escrevi para o prefácio da edição portuguesa, que aqui está e que já foi mostrada, de A Cor dos Cabelos de Deus, a oficina de escrita de José Saramago. Primeiro ponto, e ponto de partida. A obra de José Saramago é uma obra desigual em muitos aspectos, mas sobretudo por força das mudanças que conheceu ao longo de mais de 30 anos de escrita. Mas a obra que nos interessa aqui, e aquela que é fruto também dessas mutações, é a que foi publicada entre os anos 90 e o princípio dos anos 90, perdão, entre os anos 80 e meados dos anos 90 do século XX. E designadamente, no caso dos 2 romances que são o objeto deste estudo, em 1984, o ano da morte de Ricardo Reis, e em 1991, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Pode dizer-se, portanto, e gostava de sublinhar este ponto, que José Saramago é um escritor por si mesmo e pelos muitos escritores e textos e obras que convergem na sua obra. José Saramago, além de um grande escritor, foi também um grande leitor. E é um pouco sobre isso, ou um pouco disso, ou muito disso, que trata o livro A Cor dos Cabelos de Deus, que teve uma primeira edição francesa, um pouco mais abreviada, José Saramago et son atelier d'écriture, que antecedeu a edição portuguesa. Mas eu apareço aqui não apenas como leitor que sou e com proveito da obra de Sara Grünhagen, mas também por força de colaborações que temos tido ao longo dos últimos anos, várias delas girando em torno da obra de Saramago. Não apenas este trabalho, que é um trabalho que eu pude acompanhar de perto, mas também outros trabalhos que decorreram diretamente do centenário de Saramago em 2022, designadamente uma lindíssima agenda que, com outras colaborações, evidentemente, gráficas, iconográficas, etc., nós produzimos para a imprensa nacional, e que mais do que uma agenda para escrever as datas de aniversários e outras obrigações é, sobretudo, pode-se considerar um objeto de culto. Também preparamos, e isso tem relação direta com o trabalho de agora, a exposição Saramago na sua oficina, a oficina de Saramago, foi apresentada pela Biblioteca Nacional no ano de 2022 e a 4 mãos escrevemos o livro, como já aqui foi dito, O Essencial sobre José Saramago. Este primeiro ponto sintetiza, portanto, aquilo que neste trabalho de Sara e na minha relação intelectual com a autora justifica o facto de eu estar aqui hoje. Segundo ponto. E esse segundo ponto refere-se àquilo que eu posso chamar uma espécie de efeito de leituras na obra de José Saramago e, particularmente, efeito pessoa. Todos sabemos, quando José Saramago publicou em 1984 O Ano da Morte de Ricardo Reis, estava-se no mundo da língua portuguesa e no mundo das culturas de língua portuguesa em pleno entusiasmo pessoano. Digo entusiasmo para não chamar frenesi, devoção ou alguma coisa desse tipo, que nos 2 casos, mas sobretudo na devoção que muitos sentiram e sentem pelo Fernando Pessoa, chega até a obnubilar um pouco a razão que deve permanecer viva quando olhamos para um escritor. Nessa época, José Saramago aproximou-se de Fernando Pessoa, mas não direi
que essa aproximação foi uma aproximação oportunista. A aproximação de Saramago em relação à Pessoa teve a ver, sobretudo, com a genialidade do poeta, mas também com a sua singularidade humana e com a possibilidade de trabalhar Fernando Pessoa como personagem carregada de potencial narrativo. Isto significa, por outro lado, que José Saramago foi sensível àquilo que nós costumamos chamar, ou que já foi chamado, a companhia heterónima de Pessoa, e a possibilidade de, juntamente com o tal potencial narrativo da biografia literária de Pessoa, explorar também o potencial narrativo dessa companhia heterónima. E aqui refiro-me, evidentemente, sobretudo a Ricardo Reis, embora não seja ele o único heterónimo que é, pelo menos, mencionado no ano da morte de Ricardo Reis. Mas mais, essa aproximação de Saramago em relação à Pessoa dá-se pelo viés de um mundo fascinante, que é a intimidade da oficina de José Saramago. E foi essa intimidade da oficina de Fernando Pessoa, perdão, de José Saramago, digo bem, que permitiu a Sarah Grunhagen ler o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Ano da Morte de Ricardo Reis como obras em que é possível rastrear as marcas dessa oficina, tal como foi feito, ou tal como fizemos os dois, na exposição A Oficina de Saramago de 2022. Terceiro ponto, não só a figura literária de Ricardo Reis e de Fernando Pessoa, que também aparece no Ano da Morte de Ricardo Reis, não só essas duas figuras interessaram José Saramago. No caso do Evangelho segundo Jesus Cristo, Saramago aproximou-se de um campo temático, de um campo cultural, de um campo civilizacional que é muito sensível. Quem foi Jesus Cristo? Ou, para parafrasear o título, ou para citar o título de Sarah Grunhagen, de que cor eram os cabelos de Deus? Esta expressão, que parece uma expressão um pouco estranha à primeira vista como título de um trabalho académico, faz todo o sentido se nós tivermos em conta, entre outras coisas, o seguinte: a aproximação de Saramago em relação à figura de Jesus Cristo e a uma constelação de figuras que andam em torno de Jesus Cristo, como, por exemplo, Maria de Magdala, essa aproximação não foi feita por um viés que é um viés muito insistente e muito persistente na cultura portuguesa, isto é, o do anticlericalismo. Como sabemos, o anticlericalismo tem na cultura portuguesa uma longuíssima tradição, que vai até praticamente à Idade Média, ou pelo menos até Gil Vicente, e que tem o seu momento mais forte, mais significativo, e até em alguns aspectos mais agressivos, quando a geração de 70, ou alguns elementos da geração de 70, olham o cristianismo ou a prática do cristianismo, e em especial do catolicismo, como uma prática de poder. Aqui refiro-me não só a Antero, mas refiro-me sobretudo a essa de Queiroz e a Guerra Junqueiro. Outros mais também, Gomes Leal, eventualmente, mas são sobretudo estes aqueles que se aproximam, digamos, da prática religiosa tal como era vista num século XIX português muito marcado pelo catolicismo, são eles que se aproximam dessa prática, não tanto como críticos do cristianismo nos seus valores mais autênticos ou naquilo que é a sua mensagem evangélica. Ora bem, repito, não é o anticlericalismo que está no centro do Evangelho segundo Jesus Cristo, mas sim a figura, vamos dizer assim, histórica, também mítica, que dá título ao romance e que foi trabalhada por José Saramago de uma tal forma que, como se lembram alguns que me estão a ouvir, isso desencadeou em Portugal, no princípio dos anos 90, uma enorme celeuma com contornos políticos. Não vou dedicar a isso, nem o livro de Sarah Grunhagen se dedica a isso, que é matéria, sobretudo, de caráter jornalístico
e que foi trabalhada, digamos, com uma conflitualidade que não é de boa norma para o trabalho científico, vou sim insistir na importância que tem para este trabalho de Sarah Grunhagen e para a reflexão sobre a cor dos cabelos de Deus, a figura histórica, bíblica, mítica, etc., de Jesus Cristo, tal como ela é retrabalhada no Evangelho segundo Jesus Cristo. Quarto ponto. O que está em causa nos dois livros, e agora começo pela forma como Sarah Grunhagen se ocupa dos materiais que dão lugar à cor dos cabelos de Deus. O que aqui está em causa é a escrita, num termo muito, muito geral. E a escrita porquê? A escrita porque Sarah Grunhagen, neste seu livro, tem a noção muito clara e aceita muito claramente a ideia de que o escritor José Saramago, ao abordar Jesus Cristo, ao abordar Ricardo Reis, é um escritor que se coloca, sobretudo, como trabalhador da escrita. E esta noção de trabalhador da escrita é uma noção que, por um lado, exige que perante ela se afirme uma investigadora e que, com tudo aquilo que esta palavra investigadora exige, e, por outro lado, esta noção de escrita em José Saramago obriga ou aconselha a que nos afastemos do mito romântico da inspiração e que aceitemos a ideia, que é aquilo que o livro de Sarah Grunhagen trabalha, de que o que aqui está em causa é a identificação de fontes. E é, sobretudo, alguma coisa que não tem nada de policial. Ao aproximar-se da questão da identificação de fontes e de influências, não está aqui em causa uma abordagem, digamos, denunciativa daquilo que o escritor leu ou não leu, eventualmente parafraseou ou não parafraseou. Está sim em causa a escrita literária e as mediações que ela implica. Isto é, alguma coisa que não decorre linearmente de um trabalho de leitura só por si, mas que exige a ponderação dessas mediações e até intermediações, como direi depois. Quinto ponto. Quando está em causa a inscrição da ficção na história, como é o caso em especial do ano da morte de Ricardo Reis, o que está em causa também é o regresso a certos textos com que o escritor se confrontou e a forma como, de alguma maneira, os transformou em trabalho e em efeito ficcional. E, de novo, volto aqui à questão do trabalho oficinal, porque é nesse trabalho oficinal que se centra o estudo de Sarah Grunhagen em função de um conceito que é um conceito central, poderia dizer estruturante, de todo este trabalho, que é o conceito de intertextualidade. Ou seja, a noção, que já falei no início de uma forma mais genérica, de que nenhum texto é autossuficiente e de que todo o texto vem de outro texto. Hoje, esta é uma noção aceite de forma relativamente pacífica. Mas, sexto ponto, que quero aqui sublinhar, a noção de intertextualidade é uma noção, ao mesmo tempo, foi inovadora, mas também uma noção um pouco traiçoeira. Eu pertenço à geração que beneficiou da valorização no plano crítico, no plano heurístico, no plano exegético da noção de intertextualidade e sei bem o ganho de causa que essa noção trouxe a um conjunto de abordagens de textos literários, textos narrativos, mas não só de textos narrativos, que se preocupavam com aquilo que era o tal trabalho policial de indagar e de identificar as fontes. Remonta já algumas décadas atrás, a noção, que é uma noção, no fundo, fundacional
de Júlia Kristeva, depois aperfeiçoada por Gérard Genette, de que a intertextualidade, no fundo, parte dessa noção básica de que todo o texto é eco, é projeção, é desenvolvimento, é às vezes até citação deliberada de outros textos. Vale isto por dizer que o trabalho de Sarah Grunhagen é um trabalho com uma forte e consistente fundamentação teórica. Essa forte e consistente fundamentação teórica é necessária para que a noção de intertextualidade que aqui está em causa, e que é, por assim dizer, como já afirmei, o núcleo estruturante deste estudo, não sofra desvios operatórios e não se transforme, como aconteceu nos anos 70 e nos anos 80, até que Genette pôs ordem na matéria, não se transforme numa espécie de passe-partout que serve para tudo e, como tal, não serve para nada. A forma de revalorizar, diria até de revitalizar a noção de intertextualidade tem a ver diretamente com outro conceito, que é um conceito também ele nuclear neste estudo de Sarah Grunhagen, e que é o conceito de intermedialidade. O conceito de intermedialidade é um conceito, digamos assim, que beneficia do desenvolvimento teórico e, sobretudo, dos grandes princípios epistemológicos dos estudos narrativos que sucederam e que transformaram e que aprofundaram a narratologia dos anos 70 e dos anos 80. Para melhor me explicar e sem querer, evidentemente, aprofundar esta matéria, porque isso seria um pouco maçador, sem dúvida, direi o seguinte, que na noção de intermedialidade e, paralelamente, na noção de metalepse, que é uma noção que vem da retórica antiga, mas que os estudos narrativos incorporaram e aprofundaram, nessas duas noções nós encontramos pelo menos 2 dos 3 grandes princípios epistemológicos que regem os estudos narrativos. E, de uma forma ou de outra, mesmo que em filigrana, isso está presente no estudo de Sarah Grunhagen. Refiro-me aos princípios da interdisciplinaridade e da transnarratividade. E também, para completar a tríade, mas do meu ponto de vista ela não é tão importante como os 2 princípios anteriores, o princípio da contextualidade. Seja como for, qualquer destes 3 princípios, mas sobretudo os 2 primeiros, repito, interdisciplinaridade e transnarratividade, qualquer destes princípios é muito importante para reconhecermos neste trabalho de Sarah Grunhagen o vigor e, digamos, a pertinência com que a autora trata de aprofundar em termos interartísticos os romances de Saramago com que trabalha, mas em particular, neste caso, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e aquilo a que se chama no trabalho uma pinacoteca do Evangelho, que é capaz de rastrear com segurança aquilo que está implicado, cito também do trabalho, na chamada cinematização da literatura. E isso permite refletir sobre vários sentidos do cânone, isto é, olhar o cânone já não apenas como um conceito que interessa à literatura, mas que interessa também à forma como a literatura dialoga com outras artes, como, por exemplo, a pintura e o cinema, o que é uma forma de revitalizar esta noção de cânone e de desenvolver o cânone literário para além das fronteiras sempre porosas da literatura. 7º ponto e último por agora, antes de um final, também quero trazer aqui. Sarah Grunhagen constrói com este livro, e agora falo em termos bem mais gerais, um estudo extremamente bem informado. Diria extremamente culto, se o termo culto não tivesse um sentido talvez um bocadinho banalizado. Mas neste caso é disso que se trata, porque do que aqui se dá evidência é da cultura artística da autora,
é da cultura cinematográfica da autora, isto é da capacidade que ela tem para fazer interagir práticas culturais diferentes e as linguagens que as estruturam. E, em particular, da capacidade que tem como investigadora de observar, de analisar a relação do romancista com os textos bíblicos. Aquilo a que se chama, em certo momento do livro, a construção da Bíblia de Saramago e a figuração de personagens que daí emana. Mas essa figuração de personagens não é própria apenas, evidentemente, do Evangelho segundo Jesus Cristo. Depois do estudo da Sarah Grunhagen sobre o ano da morte de Ricardo Reis já não é o mesmo. Quem leu o ano da morte de Ricardo Reis não pode voltar a ler a poesia de Ricardo Reis ou até a poesia de Pessoa sem ter presente nessa leitura a marca profunda de uma personagem que no livro de Sarah Grunhagen está extremamente bem estudado. O meu final diz o seguinte: este trabalho é, para mim, que orientei ao longo de décadas muitas teses de doutoramento, que apreciei outras como júri e que li muitas delas já depois em livro, este estudo é um estudo absolutamente marcante. Eu já o disse noutras alturas e, portanto, estou à vontade para o dizer na presença, ainda que virtual, da autora, que não conheço, com todo o respeito por outros trabalhos, nenhum outro trabalho sobre José Saramago e sobre a sua ficção, em particular dos romances, tão rigoroso, inteligente, pertinente, de fina qualidade exegética, como este trabalho, que passa a ser um estudo absolutamente insubstituível no concerto da vasta bibliografia que é consagrada a José Saramago. E digo isto hoje com um outro conhecimento de causa que não tinha há 2 anos. Há 2 anos nós assistimos em Portugal e um pouco por todo o mundo, não farei aqui o inventário das minhas viagens, digamos, em prol do centenário de Saramago, que isso demoraria muito, mas nós vivemos um conjunto absolutamente extraordinário de manifestações, de celebrações, de homenagens, de publicações, de práticas artísticas, de tudo isso que eu tenho bem presente a propósito do centenário de José Saramago. E nisso houve de tudo. E houve por vezes, já falo disto com um certo distanciamento e repito, com conhecimento de causa, e também pro domo mea como investigador, houve por vezes uma atenção um pouco secundarizante do trabalho académico enquanto trabalho de valorização de um escritor. Isso foi episódico, foi circunstancial. E explica-se porque, tal como Fernando Pessoa o foi no seu tempo e no seu centenário e cinquentenário, José Saramago também se transformou um pouco numa espécie de superstar da cultura portuguesa. E isso que tem efeitos benéficos para uma cultura mal e pouco difundida no estrangeiro como a cultura portuguesa, tem também às vezes os seus efeitos perversos. E um deles é olhar por vezes para o trabalho académico como alguma coisa que está lá escondida num recanto, desenvolvida por pessoas que têm pouco contacto com o mundo. Isso é injusto e isso é errado, porque sem trabalhos académicos firmes, fortes, consistentes, mas que justamente às pessoas que os não valorizam muitas vezes assustam porque dão trabalho, sem esse tipo de trabalho não se valoriza devidamente a obra de um escritor. O contributo da Sarah Grunhagen para a bibliografia crítica saramaguiana é, deste ponto de vista, absolutamente exemplar. E quem quiser, de alguma forma, acompanhar o que tem sido o contributo da Sarah Grunhagen para a valorização, para o conhecimento, para a interpretação, para a análise da obra de Saramago, não só dispõe deste livro, dispõe também de um outro que eu tive o gosto de escrever com a Sara, o essencial sobre José Saramago, e dispõe também, já agora, esta é a parte publicitária desta minha intervenção, do que está no dicionário de personagens da ficção portuguesa.
que é uma obra que eu coordeno no Centro de Literatura Portuguesa, que está online, basta googlar Dicionário de Personagens da Ficção Portuguesa, e aí vão ver um conjunto já muito amplo de personagens da ficção portuguesa e que tem, evidentemente, a colaboração da Sara. E a colaboração da Sara é, neste momento, uma colaboração saramaquiana. Para parafrasear um pouco o que disse um velho professor brasileiro a meu respeito há uns anos, que eu era concessionário do ESSA, a Sara é, de certa forma, a concessionária do José Saramago. E nesse dicionário sabem, claro, quem tiver paciência para lá ir e o proveito que daí decorrerá, verá que as personagens Lídia, Marcenda, Ricardo Reis e Senhor José são pequenos ensaios exemplares escritos pela Sara Grunhagen, que, em breve, nos vai dar outros 2 desses pequenos ensaios, o de Maria Magdala e o de Jesus, que é como quem diz, a Sara não deixa o José Saramago, e ainda bem, para nosso proveito. Por agora era isto que eu tinha para dizer, não sem antes, evidentemente, felicitar pela enésima vez a autora por este trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Carlos Reis. É um privilégio estar aqui fazendo essa apresentação. Eu vou retomar os meus agradecimentos ao longo da minha apresentação. O que eu quero sublinhar desde o início é que esse livro é fruto de uma tese de doutorado feita na Sorbonne Nouvelle e na Universidade de Coimbra. Então, eu fui coorientada em Paris pela professora Olinda Kleiman e em Coimbra, como já foi dito, pelo professor Carlos Reis, a quem eu realmente muito agradeço pela presença aqui, mas sobretudo pelo que me ensinou e pelo que continua me ensinando. Eu quero já deixar registrado, elas não estão aparecendo, mas é importante, eu quero registrar um agradecimento muito especial à Cristina Costa e à Isabel de Barros, por esse convite e porque a Cristina e a Isabel estão aqui representando a Biblioteca Gulbenkian em Paris, que foi um espaço que eu frequentei, sobretudo no início do doutorado, quando a biblioteca ficava ainda na região dos Invalides. Isso é muito óbvio, mas é preciso dizer que uma tese não se faz sem bibliotecas, sem arquivos, sem investigação, e o acesso a alguns tipos de acervo pode ser um desafio para quem faz uma tese sobre as literaturas de língua portuguesa num país não lusófono, na França, como foi o meu caso. Então, poder contar com um acervo extremamente rico da Biblioteca Gulbenkian foi mesmo um privilégio, e é uma alegria hoje poder fazer essa apresentação aqui nessa biblioteca. Também porque o livro apresentado hoje trata, entre outras coisas, de bibliotecas, ou de um tipo específico de biblioteca, isso é, o universo de referências de um autor. Eu vou tentar compartilhar rapidamente um PowerPoint. Deixe-me... Ok. Penso que está funcionando? Ok. Bom, Saramago foi um grande leitor e ele relatou algumas das suas experiências marcantes com outros livros. O professor Carlos Reis falou já um pouco sobre essas referências. Saramago falou de escritores e estéticas muito diferentes que foram importantes para a sua obra, a exemplo de Almeida Garrett, do século XIX, ou então do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que foi seu contemporâneo. Um desses relatos do leitor Saramago foi sobre o escritor brasileiro Machado de Assis. E eu quero recuperar esse breve texto, pois ele ajuda a introduzir o tema desse livro, A Cor dos Cabelos de Deus. Eu esqueci de agradecer a presença dos participantes, eu vi que temos pelo menos 2 especialistas em Machado de Assis, então fica aqui o agradecimento a vocês também. Esse texto de Saramago sobre Machado saiu primeiro em inglês, numa coletânea de ensaios dedicada ao escritor brasileiro. Eu apresento uma tradução para o português e também para o francês das citações que eu vou trazer, já que nós estamos hoje, em princípio, em Paris, e o objetivo, claro, é ajudar quem ainda está aprendendo o português. Saramago diz o seguinte: foi pela porta das Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu entrei no universo de Machado de Assis. A minha edição, a 4ª, publicada em 1914 pela Livraria Garnier, traz um prólogo em que o autor faz referência aos escritores que o influenciaram na criação de Brás Cubas. Uma listagem que inclui, inevitavelmente, Lawrence Sterne e Xavier de Maistre.
Todos os escritores de Saramago são filhos das suas leituras e de si mesmos. Esses são os seus verdadeiros pais. Ora, se eu não me engano, Diderot não tem sido mencionado quando se trata de indicar as influências e, portanto, as leituras de Machado de Assis. Há quem diga que, se Brás não fala de Diderot, é porque simplesmente não o leu. É possível, mas ninguém me tira da cabeça a ideia de que então foi Diderot quem leu Brás Cubas. Há toda uma biblioteca de referências, também borgianas, nesse breve parágrafo em que Saramago fala de autores-chave para a escrita de Machado e, em alguns casos, para a sua própria escrita. E eu quero sublinhar essa afirmação de que todos os escritores são filhos das suas leituras e de si mesmos. Essas duas pontas de um mesmo laço são importantes na análise dos romances do próprio Saramago, que se destaca, entre outras razões, pela sua capacidade de criar a partir de outras obras. Nesse sentido, a obra de Saramago, o estudo da sua escrita, é um excelente ponto de partida para colocar em cena autores de épocas e lugares variados e tratar da conversa contínua de que é feita a história da literatura. Como já foi dito, esse livro é o resultado de uma tese, mas ele já é diferente da tese e busca, de fato, falar mais de um público, não só o acadêmico, embora sim se trate de um estudo acadêmico, e essa palavra, como disse o professor Carlos Reis, não deveria causar receios, muito pelo contrário, nós precisamos de estudos e do rigor que os estudos acadêmicos permitem. O ponto central desse livro é o diálogo, é a criação literária que resulta do diálogo incessante estabelecido por Saramago com outros autores, com outras tradições estéticas e mídias. E eu procuro demonstrar isso, também como foi dito pelo professor Carlos Reis, a partir da análise, sobretudo, de dois romances, o Andamote e Ricardo Reis, de 84, e o Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991. Para essa apresentação, eu quero tirar proveito de uma expressão francesa bastante comum, que não costuma ser traduzida, o déjà vu. Eu quero repensar a conotação negativa que muitas vezes essa expressão pode ter no seu sentido mais imediato, indicando algo que, por trazer a marca de uma repetição, poderia levar a supor uma falta de originalidade. Convém recuperar também a sensação de desconforto que essa expressão pode designar. Há textos, e Saramago é autor de não poucos deles, que provocam aquele sentimento de déjà vu, de uma experiência já vivida. Mas quando? Com quem? Como? A história da literatura também é feita de déjà vu, o que não a torna menos interessante, muito pelo contrário. Eu quero pensar o arrepio que textos como os de Saramago podem causar. Antes de prosseguir nessa reflexão, eu acho importante colocar essa pesquisa em contexto, explicar como foi que eu conheci Saramago e por que decidi desenvolver esse trabalho em torno, sobretudo, de dois dos seus romances. O Ano da Morte, de Ricardo Reis, foi o primeiro livro de Saramago que eu li, ainda na graduação, na licenciatura. Foi uma experiência de que eu não me esqueço e eu demorei um pouco para conseguir explicar para mim mesma por que aquele livro me marcou tanto. Há uma frase de Antoine Compagnon que resume bem o meu sentimento. Quando ele explica que, ao abrir um novo livro, a primeira coisa que ele vai buscar é a bibliografia. E eu cito: C'est la bibliographie qui me renseigne et qui risque d'éveiller mon désir. Je la parcours comme un atlas géographique ou un prospectus d'agence de voyage, attentif à l'écho qui fait retentir en moi le nom d'un lieu par où je suis passé. On lit toujours avec ses souvenirs, chaque livre les déplace un peu, un crée de nouveau. Foi bem esse o sentimento que me marcou, transposto para uma obra literária que não costuma apresentar uma bibliografia no final, mas que incorpora sua biblioteca no corpo do texto. Naquele livro de Saramago, eu me deparei com paisagens simultaneamente conhecidas e transformadas. Eu senti em mais de um momento um déjà vu que me surpreendeu e me ensinou, reencontrando Camões, Fernando Pessoa, Borges, Cesário Verde, Eça de Queiroz, Miguel de Unamuno e tantos outros. Eu também senti nesse romance o arrepio do déjà vu da história, da inconsequência e do erro humano, da tragédia, da vida e da morte, e voltarei a falar desse tipo de déjà vu mais adiante. Depois de terminar a minha formação de base, eu atuei durante muitos anos como tradutora. É um trabalho pelo qual eu continuo sendo apaixonada e é uma profissão que eu sinto orgulho de ter tido em comum com Saramago, que,
por necessidade e por gosto, como também foi o meu caso, atuou como tradutor durante pelo menos 30 anos. Há aqui um outro déjà vu recorrente. Acontece com frequência de tradutores, depois de anos acumulando leituras e reescrevendo livros em outra língua, se tornarem escritores. Saramago narra, de certa forma, a passagem da leitura à escrita no romance História do Cerco de Lisboa, de 1989. E esse processo de transformação do leitor em escritor sempre me pareceu fascinante, mas eu sei que essa visão não é consensual. Ainda na época da graduação, eu li um artigo de uma especialista nos estudos da tradução que vê nesse romance de Saramago, História do Cerco de Lisboa, uma diminuição da figura do revisor-leitor e, por extensão, do tradutor. E eu cito: como na maioria das abordagens teóricas, e como na opinião que o senso comum tipicamente reserva a esse tipo de trabalho textual, o livro de Saramago sugere que, a partir da perspectiva autoral, o que se deve proteger é a alegada sacralidade do original, com propriedade privada do autor. E somente a esse se reserva o direito à criatividade e a uma vida pessoal e profissional plena. Bem, a pesquisadora parte de um pressuposto assumido desde o início, o de que o tratamento dado às personagens revisoras ou tradutoras na literatura é, via de regra, negativo, e ela aplica essa fórmula ao romance de Saramago. Esse texto, como outros estudos sobre Saramago, sejam eles críticos ou elogiosos e que muitas vezes fazem afirmações sem demonstrá-las, me incomodou, mas eu não tinha ainda leituras, ferramentas e mesmo coragem suficientes para, digamos assim, discutir com os especialistas. Há que se dizer que a discordância também pode ser um importante motor da pesquisa e da escrita, o que é válido para o próprio Saramago, que foi, à sua maneira, um pesquisador, e esse é um dos elementos que eu procuro realmente demonstrar no livro ao propor essa entrada na sua oficina de escrita, nos bastidores da sua criação. Lembremos que um dos motores da escrita de Wanda Motte e Ricardo Reis, um romance baseado em muita pesquisa, foi o fato de que Saramago admirava a poesia daquele heterônimo de pessoa, mas não concordava com a sua cosmovisão, com a sua perspectiva, por exemplo, e essa é a primeira epígrafe do romance, de que sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. A pergunta que os romances de Saramago sempre me colocaram é: o que faz de Saramago um Saramago? Ou, em termos mais diretos, por que os seus livros costumam causar arrepios, no bom sentido do termo, nos seus leitores? Eu percebi ao longo da pesquisa que a minha pergunta não era apenas o que ou por quê, mas como Saramago faz o que faz. É nesse ponto que a teoria narratológica foi crucial, permitindo organizar esse debate em conceitos. A minha hipótese inicial para responder aquelas perguntas tinha que ver com certo déjà vu, com o aspecto já mencionado de revisitar e recriar paisagens conhecidas. O título desse livro, A Cor dos Cabelos de Deus, sobretudo essa primeira parte, é uma piscadela de olho para o leitor de Saramago familiarizado com a sua obra. Mas é claro que ele é mais do que isso, porque essa expressão também permite retomar os 3 conceitos narratológicos principais que nortearam a minha análise. E eu tenho orgulho de dizer que, tratando-se da definição de conceitos, entre tantos outros aspectos, eu tive a melhor orientação possível, eu volto aos meus agradecimentos. Eu penso que todo mundo que trabalha na área vai acabar lendo algum verbete do Dicionário de Estudos Narrativos do professor Carlos Reis. Então, realmente, eu fui muito bem acompanhada. Eu vou tentar retomar muito brevemente esses 3 conceitos-chave desse livro, que já foram mencionados pelo professor Carlos Reis. Há um trecho do Evangelho segundo Jesus Cristo em que Jesus se encontra com Deus e o diabo numa barca, uma cena bem vicentina. Em dado momento, o narrador provocativo de Saramago vai falar que esqueceu de dizer, que esqueceu de reparar na cor dos cabelos de Deus. O narrador se pergunta: será que os cabelos de Deus eram brancos, pretos ou castanhos? O narrador vai dizer que, por causa da idade, é provável que os cabelos de Deus fossem brancos, mas que não dá para ter certeza, já que às vezes os cabelos brancos demoram para aparecer. Esse gesto do narrador de Saramago, de comentar aquilo que está narrando, de se dirigir ao leitor, de se incluir na história, um gesto parecido com o que a gente chama no teatro e no cinema de a quebra da quarta parede, esse gesto retoma toda uma tradição literário-retórica. Balzac fazia isso com muita frequência, como Machado de Assis, Camilo Castelo Branco e muitos outros.
Esse debate e essa tradição são contemplados pelo conceito de metalepse, que Saramago, de certa forma, explicou quando disse ao professor Carlos Reis, nos diálogos com José Saramago, e eu cito, que pode dizer-se que os meus romances apresentam-se com as costuras à vista. Convém lembrar que a personagem Deus, como Jesus, como Ricardo Reis e outras, é uma personagem intertextual, no sentido de que ela provém e foi construída em diálogo com outros textos, retomando, remetendo a e problematizando outras tradições. Mas a pergunta sobre a cor dos cabelos de Deus permite introduzir um debate sobre o conceito que dá um passo além da intertextualidade, isso é, a já mencionada intermedialidade, o diálogo com outras mídias. Vejamos. Um texto pode omitir propositadamente, como faz Saramago, certas características das suas personagens, como a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, a sua altura e assim por diante. Outras mídias e outras artes, como a pintura, o cinema, o teatro, vão ser, de certa forma, obrigadas a preencher essas características. Vão dar um rosto para o que, até então, tinha sido construído com palavras fugidias. É certo que mesmo essa construção não é fortuita e retoma, como no trecho citado do Evangelho, toda uma tradição de representar Deus como um ancião de cabelos brancos, quase a tocar o dedo de Adão, por exemplo. Nós terminamos de ler o Evangelho segundo Jesus Cristo sem resposta para a pergunta sobre a cor dos cabelos de Deus. Mas a personagem é intertextual. A pergunta é intermediática e a intervenção do narrador de Saramago é metaléptica. Bom, em relação a como essa pesquisa foi realizada, e aqui eu trago uma série de imagens que aparecem no livro, eu devo dizer que o acesso às bibliotecas e também aos acervos disponíveis em Portugal, com destaque para o espólio de Saramago, foi crucial para o desenvolvimento desse trabalho, e eu sou muito grata pelo apoio que as minhas duas universidades, a Sorbonne Nouvelle e a Universidade de Coimbra, me deram nesse sentido. Eu também agradeço o apoio da Fundação José Saramago, que viu esse livro nascer e que agora tornou possível sua publicação também em português. Quero fazer um agradecimento especial a Pilar Del Rio, que me facultou o acesso ao espólio presente na Fundação e que me ajudou, literalmente, a explorar as estantes da Biblioteca do Escritor, a folhear os seus livros em busca de perguntas e de respostas. Ainda em relação ao apoio institucional e financeiro das universidades, eu acho que é importante dizer isso em tempos de cortes e reduções de orçamentos, eu quero insistir que uma pesquisa leva tempo e é preciso financiamento para que ela possa se concretizar. Então, eu realmente sou grata e refiro aqui em especial os meus centros de pesquisa, o CREPAL e o Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra, que apoiou diretamente a publicação desse livro. Sobretudo, na terceira parte desse livro, eu busquei ainda convergir duas áreas de estudo que têm se renovado e dialogado de maneira marcante nos últimos anos. A narratologia, os estudos narrativos atuais, e a narratologia mais tradicional também, e a estilística. O objetivo foi colocar em cena os interlocutores de uma conversa crítica e literária presente na obra de Saramago, uma conversa que é contínua, que não começa nem acaba com Saramago e que também não se fecha em si mesma. Isso foi algo que eu também aprendi com a pesquisa e a noção alargada de estilo que eu busquei utilizar, associando ainda a narratologia, foi recentemente aprofundada por um estudo de Gilles Philippe, Pourquoi le style change-t-il? Gilles Philippe insiste no quanto a estilística deve se libertar, e eu cito, de uma definição de estilo como simples assinatura artística de uma individualidade. Ou seja, e aqui eu trago mais uma imagem representativa de uma série de diálogos em vários níveis presentes na obra de Saramago. Um estilo, uma obra não se constroem sozinhos. Eles atestam um momento da história da literatura, e estudar um autor e seu estilo é também fazer um estado da arte. Esse foi um dos resultados que eu busquei, isso é, mostrar o quanto, mesmo o recurso a estratégias narrativas na obra de Saramago, é fruto de diálogos, que vão de Garrett a Machado de Assis, da literatura de Fernando Pessoa à Bíblia, da pintura clássica ao cinema hollywoodiano e tantas outras tradições. A sensação de déjà vu, já mencionada, pode ajudar a explicar o assombro e mesmo a inquietação que narrativas como as de Saramago são capazes de provocar.
quando recriam cenas culturais e históricas, quando repetem e transformam o já dito e o já vivido. Em outro domínio, Freud explorou a noção de unheimlich, de algo que é simultaneamente estranho e familiar, um tipo de déjà vu que desestabiliza, que nos obriga a parar por um momento e refletir. A arte também busca inquietar. O Ano e o Evangelho, por exemplo, reencenam guerras e sublinham o perigo da indiferença a elas. Nós vemos no Ano da Morte de Ricardo Reis, com o auxílio de notícias de jornais retrabalhadas na narrativa, a indiferença da Europa ao que se passava na Etiópia em 1936, por exemplo. Nós lemos sobre a tendência dos países a desviar os olhos dos conflitos e das guinadas fascistas dos seus vizinhos. No Evangelho segundo Jesus Cristo, nós lemos sobre as guerras judaico-romanas, sobre os conflitos que derivam da colonização de um povo sobre outro. Nós somos confrontados ainda com um impressionante panorama de mortes da história da religião. Temos a violência e as chagas que qualquer tipo de extremismo pode causar. O arrepio do déjà vu nem sempre é bom, mas talvez seja necessário. E esses dois romances de Saramago, a sua obra como um todo, são também um manifesto contra a indiferença. As narrativas de Saramago continuam interpelando o presente e eu acredito que ainda há muito trabalho a se fazer sobre a sua obra. Talvez nós estejamos entrando numa nova fase dos estudos sobre Saramago, uma fase de estudo da sua própria arca, do seu espólio, incluindo os materiais preparatórios dos romances, a sua correspondência, a sua biblioteca, a sua pinacoteca e a sua cinemateca. Eu gostaria de concluir com uma citação de Saramago. Mais uma vez, o que está em questão é o diálogo, o gesto de continuar a revisitar paisagens que são simultaneamente conhecidas e transformadas a cada novo olhar. E eu cito: essa viagem por espaços, mundos e tempos, desde os poemas homéricos a Marcel Proust, Kafka ou James Joyce, passando pelas Mil e Uma Noites, pelas epopeias indianas, pelas parábolas dos livros sagrados, pelo Cântico dos Cânticos, pela Guerra e Paz e pelos Irmãos Karamazov, pela Cartucha de Parma, pelos Maias, por Brás Cubas, até agora, até aqui. Essa viagem começou um dia, em voz e em grito, à sombra de uma árvore ou no interior de uma gruta. E depois houve alguém que escreveu o que tinha ouvido. E a seguir veio alguém que escreveu sobre o que tinha sido escrito antes, ouvindo sempre, escrevendo sempre, dispondo palavras em silêncio, infinitamente repetindo, infinitamente variando. Muito obrigada pela atenção. Acho que funcionou. Parei de compartilhar o PowerPoint. Bom, podemos desde já começar por agradecer e felicitar Sara Groenhagen e o professor Carlos Reis por esta apresentação que, de certo, vai suscitar questões ou comentários pela parte dos que estão a assistir. Se quiserem, podem colocar as vossas questões. Entretanto, eu gostaria de dizer o seguinte. Portanto, o seu livro, que é muito interessante e imprescindível, como disse há pouco, consta de 3 partes, não é? Uma dedicada, portanto, ao ano da morte de Ricardo Reis, a segunda mais para o Evangelho segundo Jesus Cristo, e na terceira parte vem essa questão da que eu não me engano no termo intermedialidade, em que a Sara, aliás, tem um artigo muito interessante, se quiserem saber, na Colóquio Letras, no número 210 de 2022, há aqui um belo artigo seu. Eu gostaria que falasse um pouco numa parte que intitula Agora Lês Saramagos. É um verso de um poema, não é? Do António Manuel Pina. Se pudesse nos falar um pouquinho dessa questão, agora lês Saramagos. Há um estilo Saramago? Eu vou recuperar esse poema porque eu acho que é uma referência muito interessante para falar sobre a questão do estilo. Deixa eu só achar a página. Saramagos propositadamente, perdão, no plural, não é? Esse poema é o título desse último capítulo do livro, na verdade, é uma provocação também a partir desse poema de Manuel Antônio Pina, de um livro que saiu em 1991, no final do ano,
bem na época da polêmica em torno do Evangelho segundo Jesus Cristo. Isso, claro, tem que ver com o percurso de Saramago, com a recepção de Saramago ainda em vida, que nem sempre foi pacífica. Que Saramago, é importante lembrar essa parte da história dele, não vem de uma família abastada, não veio de um meio intelectual, e ele demorou para se consolidar como escritor. É importante lembrar, e isso até é um pouco animador, o Levantado do Chão foi escrito quando Saramago já tinha quase 60 anos. Então foi um escritor que surgiu, foi um acontecimento. Nesse poema, eu quero lê-lo, é um poema curto, chama-se Esplanada. Naquele tempo falavas muito de perfeição, da prosa dos versos irregulares, onde cantam os sentimentos irregulares. Envelhecemos todos, tu, eu e a discussão. Agora lês Saramagos e coisas assim, e eu já não fico a ouvir-te como antigamente, olhando as tuas pernas que subiam lentamente até um sítio escuro dentro de mim. O café agora é um banco. Tu, professora de liceu. Bob Dylan encheu-se de dinheiro, o Che morreu. Agora as tuas pernas são coisas úteis, andantes, e não caminhos por andar como dantes. É um poema saudoso. Saudoso do passado, da namorada que já não é mais jovem, do café que virou um banco, de outros tempos, no sentido de que o passado era melhor. E ele se refere, o eu lírico se refere à namorada, no sentido de que antigamente você lia poesia, hoje você lê Saramagos e esse tipo de coisa. Você lê romances que se tornaram populares. E isso, o que eu tento fazer nessa sessão é mostrar que isso, que a princípio é uma crítica, na verdade, é um grande elogio. Não necessariamente da parte do poeta, mas quantos escritores, para o bem ou para o mal, são conhecidos a esse ponto de serem representativos. Agora você lê Saramagos e coisas assim. Esse plural também me ajuda a discutir a questão do estilo, no sentido referido anteriormente. O estilo não mais como a marca apenas de uma individualidade, porque a gente, muitas vezes, o estilo associado à linguística, nós vamos estudar as marcas, as repetições, os tiques até de um determinado escritor. A estilística, nos últimos anos, tem se renovado muito, e inclusive buscando entender o modo como um escritor ou escritores de uma mesma época têm um certo ar de família. Os escritores, eles estão se lendo, não é? Eles estão construindo a obra deles em diálogo com outros. Isso é muito forte, claro, nesses dois romances também que eu estudei. Então, falar de Saramago também me permite falar de outros escritores, falar de certas ferramentas narrativas de maneira geral. Mas eu acho que esse poema é fascinante, porque o que inicialmente visava talvez a diminuir, isso acontece, não sejamos ingênuos, o mundo literário é cheio de polêmicas, cheio de confusões e implicâncias e tudo mais. Isso pode ser um grande elogio. Eu acho que Saramago, hoje em dia, não é mais preciso defender a obra dele, não é? Mas é importante também situá-lo em contexto, lembrar que nem sempre Saramago foi assim, esse fenômeno. Eu não sei se o professor Carlos Reis tem. Não, a isso não acrescento nada, Sara. Está tudo dito. Ok, não, eu tinha entendido. Mas não sei se respondi a sua pergunta, Cristina. Sim, ótimo, muito obrigada. Tenho aqui um comentário da parte de Elisete Albina Ferreira. Nas palavras do próprio Ariès, afirmei que essa sociedade via mal a criança e, pior, ainda o adolescente. A duração da infância era reduzida a um período mais frágil, enquanto o filhote do homem ainda não conseguia bastar-se. A criança, então, mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos e partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem, mas sem passar pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da idade de Sara. Que deleite ouvir a sua fala sobre... perdão, desculpa, devia haver aqui um ponto. Que deleite ouvir a sua fala sobre Saramago e sua paixão pela pesquisa séria e competente. Parabéns, a leitura de seu texto já está na minha lista de próximas leituras.
Depois temos aqui um comentário de Luciana Camargo, relativo ao professor Carlos Reis e à professora Sara. Boa tarde. Agradeço a oportunidade oferecida pela Fundação Carlos de Gulbenkian de poder ouvi-los. Boa pesquisa e dramaturgia saramaguiana. E gostaria um esclarecimento a respeito de uma informação que temos em O Essencial sobre Saramago. No capítulo Outros Saramagos, os autores mencionam o espólio e, nesse, a presença de um conjunto de materiais preparatórios para uma peça de teatro a intitular Retrato do Natural. A respeito desse material, foi possível identificar se seria uma adaptação reescrita ou de um outro projeto, a lição de Botânica da década de 70, pois até o momento recolhi informações a respeito de 3 outras peças não publicadas, o Diálogo e Lição de Botânica, informadas pelo editor de Saramago, Sr. Zeferino Coelho, e O Fim da Paciência. Obrigada. Ui, há aqui muita coisa, mas vamos já ver estas duas. Portanto, o primeiro é um comentário, um agradecimento e esta questão. Perfeito. Muito obrigada pelo comentário e também pela pergunta. Eu não vou conseguir dar uma resposta muito detalhada, deixa eu ler com um pouquinho de mais calma. Na verdade, isso aparece. Acho que está funcionando o microfone. Isso aparece no Essencial muito rapidamente, mas também uma referência que pode trazer informações um pouco mais detalhadas, e foi a primeira vez que nós apresentamos esse documento, é o catálogo da exposição A Oficina de Saramago, que aconteceu na Biblioteca Nacional de Portugal, em 2022. Exato, a Biblioteca Gulbenkian é uma referência, é muito bom. E nesse catálogo, justamente, nós apresentamos algumas páginas, eu acabei de pegar aqui a referência, na página 44, nós trazemos esse documento especificamente, estava no espólio da Fundação José Saramago, foi apresentado na exposição da Biblioteca Nacional e agora integra o espólio da Biblioteca Nacional. Nós temos, nesse caso, o material que nós tivemos acesso, depois o professor Carlos Reis pode falar um pouco mais, são só 16 folhas, apontamentos para uma peça em 3 atos, com o título Retrato do Natural. O primeiro ato composto por cenas da peça de teatro inédita, além de notas com tipos, caracteres, psicologia, objetivos e assim por diante. Então, eu acho que a referência nesse caso é o catálogo, e se a colega estiver trabalhando com isso, claro, é bom consultar esse material na própria biblioteca, na Biblioteca Nacional. Nós não fizemos um estudo especificamente sobre isso, nós apresentamos esse material. Não sei se o professor Carlos quer falar um pouco mais? O que lá está é sobretudo de natureza descritiva. O catálogo já dá alguma informação sobre isso, mas uma informação de tipo técnico, digamos, arquivístico, mas é interessante que a questão surja, porque, no fundo, ela relaciona-se com a possibilidade de agora, a partir do espólio, se chegar a conclusões ou a conhecimentos ou a graus de informação como estes que estão, no fundo, interrogados na questão levantada pela Luciana Camargo, mas a exposição não tinha o propósito e nem o essencial sobre José Saramago de ir tão longe. É um trabalho de investigação que fica em aberto. Relativamente à questão seguinte, já agora posso ir respondendo, do Roberto Perezio. Bom, a informação talvez não fosse exatamente a mesma, mas é preciso dizer, e a Sara sobre isto certamente até conhece mais do que eu, que muita da informação que está no ano da morte de Ricardo Reis e colhida da leitura dos jornais, do Diário de Notícias, creio que também o Século, alguma coisa assim, muita dessa informação é factual, refere-se a acontecimentos históricos do ano de 1936, que foram importantes para informar o trajeto de Ricardo Reis em Lisboa, desde o finzinho de 35 até setembro de 36, mas não sei, a Sara dirá se há coisas a acrescentar. É uma ótima. Eu até vou ler a pergunta. Como seria o romance no Ano da Morte de Ricardo Reis se Saramago, em vez de pesquisar o Diário de Notícias, tivesse pesquisado o Diário de Lisboa? Seria, em termos, o que o professor disse muito bem, em alguns casos são informações factuais, mas
Pode ser não. Acho que dá para afirmar. Saramago sabia exatamente que jornais ele estava consultando e por que ele consultou esses jornais. É importante lembrar que Saramago trabalhou como editor durante muitos anos, inclusive no DN. Não foi tanto tempo no DN, mas ele conhecia bem esse meio. O principal jornal consultado não foi o Diário de Notícias, mas foi o Século. E há um material preparatório muito importante, que é uma agenda de 1983, que Saramago transforma numa agenda de 1936. É um material para se estudar fascinante. Ele risca os dias da semana e faz com que eles coincidam com aqueles de 1936. Nessa agenda, Saramago anota informações específicas, por exemplo, se estava chovendo, qual era a temperatura, quem morreu naquele dia, acontecimentos factuais. Mas também, e muitas dessas frases e dessas informações presentes na agenda vão aparecer citadas, por vezes, literalmente no romance. E, por vezes, esse material do jornal não tem que ver só com dados factuais, mas com interpretações. Por exemplo, em relação à interpretação que o jornal Século fazia do nazismo ou da propaganda nazista. Nesse caso, e foi proposital a escolha de Saramago, há uma crítica que vem de dentro para fora. Ele se utiliza esse discurso do jornal, citações por vezes elogiosas àquele tipo de propaganda, para desconstruir aquela crítica. O Diário de Notícias está presente, eu chego a estudar pelo menos um dia importante em que ele utiliza o Diário de Notícias, mas não é a mesma abordagem que se faz do Diário de Notícias e que do Século. Isso, por si só, já é um tema interessante. Como é que Saramago trabalha com as várias referências que ele utiliza. Também utiliza a revista Ilustração, por exemplo, não são só esses dois jornais. Ele trabalha com outros materiais e com revistas também. Não sei se há mais alguma pergunta. Eu, como disse quando não estavam ainda os participantes, preciso sair agora às 18h10, de maneira que se há alguma questão mais para mim, que a digam agora, que a calem para sempre. Embora eu acho que, de facto, a destinatária das perguntas deve ser sobretudo a Sara, não é? Bom, não sei, acho que não está escrito, mas eu queria realmente agradecer o professor Carlos Reis essa orientação. O agradecimento não é só por hoje, claro, mas obrigada mesmo. E eu agradeço também as perguntas, algumas não é possível responder com absoluto rigor. Esta final da Sara aprofunda realmente a questão do século e a questão da agenda. Eu devo lembrar que a agenda está, se não estou em erro, online no site da Biblioteca Nacional. A Sara corrigir-me se eu estiver enganado, mas eu já agora conto uma pequena história relacionada com a agenda e que mostra um pouco do que era o José Saramago como pessoa. Eu não gosto muito de insistir nas questões pessoais, mas a verdade é que o conhecemos pessoalmente, foi um bom amigo. E um dia, que estando eu na Biblioteca Nacional, de que era diretor nessa altura, ele chegou, pediu para falar comigo, evidentemente falou comigo e trazia um envelope de pardo, de papel castanho, e disse: olha, isto é aqui para a biblioteca. E eu abri, estava lá dentro a agenda. Portanto, eu posso dizer que recebi essa agenda e logo ali consultei-a com ele, e é um objeto de estudo muito interessante, não só por aquilo que foi aproveitado para o romance, e isso a Sara conhece muito melhor do que eu, mas também por aquilo que não foi aproveitado para o romance. E devo dizer que logo na abertura há alguma coisa que me causou assim uma certa perplexidade no primeiro dia, que é a notícia do desaparecimento do Antoine Saint-Exupéry, que era piloto de avião e que desapareceu. Ora, o Antoine Saint-Exupéry morreu num desastre, ou desapareceu num desastre de aviação, mas não naquele, porque naquele ainda voltou a aparecer na Líbia. E, portanto, é preciso sempre consultar aquelas informações com muita cautela. Mas é um documento realmente interessantíssimo. Sim, com certeza. Bom, posso-me despedir aqui de todos e de todas. Cristina, Isabel, Sara, outras pessoas que eu fui vendo ali, a querida Elisete Ferreira, com quem estive há pouco tempo, tal como a Adriana Soares também, estivemos em Goiânia há alguns dias, a semana passada,
E, portanto, e os demais também, que me mandaram mensagens. Ana Paula, muito obrigado a todos e a todas, e foi um gosto estar aqui. Muito, muito obrigada. Até breve. Muito obrigada, Sr. Professor. Muito Obrigado obrigada. também. Com licença. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Eu vi aqui o comentário da alguns Lívia, muito comentários, gentil. alguns Obrigada. comentários. Desculpe, Uhum. desculpe, Cristina. Não. Eu estava a ver se via, a verificar, mas são comentários, por exemplo, de Lívia Gaioso, não sei se está a ver ao mesmo tempo que eu. Sim, sim, sim. São agradecimentos e que estão contentes com o seu trabalho e, pelos vistos, estão a consultá-lo também. É Luciana um prazer. A Camargo. Lívia também trabalha com Saramago. Muito obrigada, Lívia. Obrigada realmente a todos pela presença. Eu acho que esse diálogo constante, as trocas são mesmo muito, muito estimulantes. Também ouvi o comentário da Márcia, muito, muito obrigada. Da Luciana também. É um prazer estar com vocês. Se me permitem, gostaria só de dizer, se alguém quiser solicitar a palavra e falar diretamente, em vez de colocar a pergunta por escrita, e não hesitem, levantem a mão e nós abrimos o micro. Não. Pronto, apenas só uma pequena reflexão. Saramago, portanto, apesar de ter escrito peças de teatro, poesia, crónicas e outros tipos de textos, não é? O romance deu-lhe a oportunidade de se debruçar sobre temas, por vezes, históricos, que é o caso do romance que analisa, mas por vezes também aparentemente contemporâneos e de temáticas sempre universais. O que é que pode dizer sobre isto, sobre a universalidade de Saramago? Com certeza. E isso é uma questão que também. Como é que eu posso dizer? Isso é muito interessante para pensar o conjunto da obra de Saramago. A Cristina usou dois termos que são chave, até quando a gente tenta fazer uma divisão da obra de Saramago, a questão histórica ou meta-historiográfica, o modo como ele dialoga, sobretudo com a história portuguesa, nos primeiros romances, de Levantado do Chão, a história do Cerco de Lisboa e também um pouquinho no Evangelho segundo Jesus Cristo, é um romance de transição. Isso é muito marcante, esses romances do que a gente chamaria de uma primeira fase, sem falar nas obras anteriores, eu quero tratar sobretudo os romances. Ainda temos manual de pintura e caligrafia, mas não para responder mais diretamente a sua pergunta. Eles realmente dialogam muito fortemente com a história portuguesa, ao mesmo tempo em que trazem temáticas, eu diria também personagens muito marcantes, não é? Não sei se eu diria universais, mas personagens com as quais é fácil se identificar. Blimunda é uma delas, personagens femininas muito fortes, que vão continuar a partir de Ensaio sobre a Cegueira. E Ensaio sobre a Cegueira talvez seja o romance que a gente pensa quando fala de um romance mais universal. Também porque o modo como Saramago trabalha nesse romance se altera um pouco. Nós não temos uma descrição específica, marcada, como antes, do espaço e do tempo, não é? É um romance um pouco não, meio atemporal, nós não sabemos exatamente quando aquilo acontece, onde aquilo acontece, embora, claro, ele dialogue ao mesmo tempo com elementos da história portuguesa. E isso continua até o final. Depois, Caim se altera um pouco, retoma um pouco o procedimento, embora de maneira diferente em muitos aspectos, já presente no Evangelho segundo Jesus Cristo, e antes disso também a viagem do elefante, que vai retomar até o processo de escrita parecido dos romances dessa década de 80, sobretudo início da década de 90, a partir de uma pesquisa com materiais históricos. Mas eu acho que, com certeza, Saramago também fascina, também chama a atenção e conquistou muitos leitores, esses que gostam de Saramagos e coisas assim, porque ele fala de questões contemporâneas, mas não só, de problemas, de grandes temas, inclusive, da morte, do amor, por que não?
de grandes temas, e ele faz isso construindo personagens. Acho que personagem é uma categoria-chave fascinante, realmente, fascinantes, como é o caso, inclusive, do Ricardo Reis, da versão de Jesus e Maria de Magdala, do Evangelho do Saramago. Temos aqui uma nova reação do Roberto Prézio. A relação entre Saramago e Tabucchi, com referência à descrição do fascismo português nos romances Ano da Morte de Ricardo Reis e Firma Pereira. Pronto, eu acho que talvez, eu não vou saber fazer uma análise aprofundada disso, mas certamente a abordagem, e não por acaso do Tabucchi também, passa pelo Fernando Pessoa e pela época em que Fernando Pessoa viveu. Eu consigo falar, sobretudo, do Saramago, não vou arriscar falar do que eu não estudei a fundo. Mas no caso do Ano da Morte de Ricardo Reis, é muito interessante, sobretudo, o heterônimo com o qual Saramago escolhe trabalhar, o Ricardo Reis, que é o heterônimo, por assim dizer, clássico, não é? Talvez o mais conservador dos heterônimos, é o heterônimo do cânone, da tradição e assim por diante. E o que Saramago faz é confrontar esse heterônimo, cujo modo de viver é se distanciar o máximo possível de política, do mundo, é não reagir, é ser indiferente, é se contentar com o espetáculo. E aí Saramago vai confrontar essa personagem com a época em que Fernando Pessoa viveu e no final da vida dele, não é? Fernando Pessoa morreu em 30, se eu não me engano, 30 de novembro de 1935, e o Ricardo Reis chega em Portugal um mês depois, 30 de dezembro de 1935, e o romance vai se desenvolver até setembro de 1936. E 1936 é um ano da ascensão muito forte dos fascismos na Europa, da ascensão do fortalecimento do nazismo, do fortalecimento também do salazarismo, nós podemos dizer, já comemorando mais de 10 anos. Pronto, é muito curioso. O cálculo de Saramago é muito bem feito nesse sentido. Ricardo Reis volta porque Fernando Pessoa morreu. Ele volta do Brasil a um outro acontecimento interessante, que é a intentona comunista no Brasil. E aí, Ricardo Reis foge, digamos assim, como as autoridades veem, de um acontecimento político, de uma manifestação, e Ricardo Reis chega a ser visto, é muito irônico, com desconfiança pelas autoridades, como se ele fosse um possível comunista, como se ele fosse uma pessoa, um militante, alguma coisa assim. A provocação, portanto, é muito grande e muito bem feita nesse sentido. A costura dos acontecimentos históricos, a escolha de um ano absolutamente marcante, que deixou marcas na história de Portugal e da Europa, não é? Foi ali que nasceu, inclusive, pensemos também na Guerra Civil em Espanha, nas eleições em França, no conflito que decorreu após isso. Depois disso, nós temos a Segunda Guerra Mundial e outras tragédias que marcaram a história. O final do Ano da Morte de Ricardo Reis, de certa forma, aponta, não é um final tão otimista, não é? Aqui a Terra espera. Ainda vai acontecer muita coisa, e até que a gente supere essas próximas décadas que vêm por aí. E incluindo, claro, a pergunta do Roberto, o comentário dele, o que isso vai significar em termos do longo período da ditadura, podemos chamar nesses termos, portuguesa. Temos aqui uma questão da Márcia Cristina Ferreira. Tem alguma sugestão para uma abordagem de José Saramago com alunos do ensino secundário? Algum tópico que possa criar grande curiosidade e interesse para jovens de 17 ou 18 anos? Olha, é sempre um desafio ser professor. Eu suponho, nesse caso, que a Márcia, eu vejo a pergunta aqui, esteja falando sobretudo do Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu sei que agora, eu acho que ainda é o caso, né? Pode-se ensinar ou o Ano da Morte de Ricardo Reis ou o Memorial do Convento. Talvez, pensando agora, o material preparatório que nós referimos há pouco, a agenda de 1936, ela está disponível no site da Biblioteca Nacional.
Eu não sei exatamente em que momento do semestre os alunos leem esse romance, mas esse pode ser um material de estudo, não necessariamente para eles fazerem estudo, para despertar a curiosidade dos alunos. Como é que um romance se constrói? Uma das coisas que pode chamar a atenção, eu acho, num livro desses, é o fato dele ter toda uma biblioteca dentro. Quando a gente pega a agenda e, paralelamente, alguns recortes de jornal que foram consultados por Saramago, eu acho que colocar esses materiais lado a lado, algumas notícias de jornal, por exemplo, sobre os acontecimentos referidos há pouco, desse ano trágico que foi 1936, acontecimentos relacionados à história portuguesa, ao fascismo, à Guerra Civil em Espanha, ao nazismo, a presença da propaganda nazista em Portugal e quanto essa propaganda influenciou a juventude, até me escapou o nome, a juventude hitleriana que influenciou a mocidade portuguesa, exatamente, trazer esses recortes de jornais e apresentá-los lado a lado do livro. Mas talvez a Márcia, como professora, eu imagino, do secundário, saberá muito melhor se isso funcionaria ou não. Agora, eu tenho essa sensação de que isso pode despertar a curiosidade. Eu trabalhei esse romance, sobretudo na graduação, com alunos que tinham recém saído do secundário, mas na França, então na licence 1, e o que foi muito interessante porque hoje em dia, com a internet, é outro tipo de leitura que a gente pode fazer de um romance assim. Eu me lembro de perguntar para os alunos como é que foi a leitura para vocês? Sobretudo alunos que não cresceram em Portugal, na maior parte dos casos, que não necessariamente têm as mesmas referências dos alunos de 17, 18 anos portugueses. E uma aluna me marcou muito porque ela me disse que ela conseguia se localizar no tempo ao ler o romance, porque toda vez que mencionava, morreu o rei da Inglaterra, ela jogava no Google para saber em que data que ele morreu. E aí ela sabia qual que era o dia que se passava aquele momento do romance. Eu acho que a história pode sim despertar a curiosidade, pode ser um fio condutor da leitura de um romance como esse. E estudar esses conteúdos juntos também é uma forma muito interessante de abordagem. Agora eu vi, sou professora de português. Perfeito. A Márcia tem trabalhado com o Memorial do Convento, que é outro romance de peso, com certeza. Uhum. Bom, se não há mais perguntas, penso que vamos ficar por aqui. Portanto, uma vez mais, agradecemos a Sara Guerreinagan e o professor Carlos Reis, que já não está presente, por este belo encontro em torno do livro A Cor dos Cabelos de Deus, oficina de escrita de José Saramago, atualmente disponível na Biblioteca Gulbenkian, assim como José Saramago na coleção O Essencial sobre da Imprensa Nacional Casa da Moeda, mas também a versão francesa, José Saramago et son atelier d'écriture, e o catálogo da exposição Oficina de Saramago e a Colóquio Letras, uma referência para as letras portuguesas em Portugal e em toda a parte onde for consultado, no qual a Sara também participa. Portanto, muito obrigada. Também queremos agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão à distância, com questões e comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Relembramos que este encontro será colocado em breve no site da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, e será divulgado através das nossas redes sociais. Uma vez mais, muito obrigada a todos e até breve para novos encontros. Obrigada.